Grava. Olá pessoal, Ramon Durães falando, seja bem-vindo ao canal. O papo do dia é sobre Cosmos DB, é um enorme prazer estar falando com você e hoje eu estou trazendo um convidado muito especial. Cadê meu convidado? Tá por onde? É o Thiago, chegue mais cara, senta aí. Cheguei. Então a gente vai bater um papo muito legal aí sobre esse mundo, né, no ciclo que tem provocado grandes discussões disruptivas no mercado. Fala, quem é você, cara? Fala pra mim aí. Bom, muito prazer, pessoal. Meu nome é Thiago Custódio, sou MVP de Azure desde 2015. Estou de volta ao Brasil depois de uma temporada na Nova Zelândia. E já chegou para trabalhar, né? Cheguei trabalhando, não deu nem tempo. Legal, cara. Muito bom estar com você por aqui. E eu aproveitei essa oportunidade para a gente bater um papo aqui, reto, direto ao ponto, direto à trincheira, tá? Vambora. E eu acho que falar de Cosmos hoje é aquele momento da vez, direto à trincheira, para todo mundo entender o que tipo de transformação está acontecendo no mercado, né? Principalmente nesse mundo de cloud, desenvolvimento de aplicação. E eu acho que o Thiago vai ajudar bastante aí nessas discussões. Thiago, o que é NoSQL primeiro, né? O que é NoSQL pra gente? Só para o pessoal que está chegando. Bacana. O pessoal costuma dizer que NoSQL é not only SQL, né? Na verdade, o NoSQL foi uma hashtag que surgiu quando alguns desenvolvedores, né, eles decidiram se reunir para discutir outros meios de persistir o dado, né, que não relacional. Daí que surgiu essa ideia. Eles criaram uma hashtag NoSQL justamente para discutir outros meios que não o relacional. Bacana. Isso gera grandes discussões, né, com o mundo relacional, tradicional de banco de dados que todo mundo está acostumado, né? E aí a nossa proposta hoje é justamente isso. Por que que o Cosmos DB tem provocado uma grande disrupção, né? A palavra é essa, né? Definiu bem. Disrupção no mercado. Fala para mim o que é o Cosmos DB, como é que surgiu, para a gente só pontuar o pessoal que está chegando agora. Legal. O Cosmos ele é um serviço de persistência de dados do Azure, tá? Ele foi anunciado no Build do ano passado, de 2017, mas na verdade ele é uma evolução de um outro serviço que havia sido lançado em 2014, que era o DocumentDB, tá? Qual que é a diferença, né? Por que o DocumentDB ele evoluiu para o Cosmos, né? O DocumentDB, como o próprio nome diz, né, ele era baseado aí em documentos, né? E o Cosmos ele evoluiu no sentido de trabalhar com os outros tipos de NoSQL, né, como chave-valor, família de colunas e grafos também. Então o Cosmos ele trabalha com esses 4 tipos aí que são os tipos conhecidos de NoSQL. Bacana. Cara, uma pergunta já de início, né? Como é que eu imagina o seguinte, eu tenho tabelas, né, no meu banco de dados relacional e lá eu crio as tabelas e armazeno os meus dados, né? Dentro do modelo NoSQL, dentro do modelo do próprio Cosmos, como é que eu me estruturo para utilizar os meus documentos? Assim que fala? Isso. Dentro da minha aplicação. Explica um pouquinho aí só para o pessoal entender quais são as visões que eu consigo estruturar. Tá bom. No relacional, a gente acaba quebrando, né, a informação em diversas tabelas. Então, por exemplo, você tem a tabela de cliente, aí você tem endereços do cliente, os pedidos do cliente, você tem, sei lá, uma outra tabela que você persiste os itens do carrinho de compra, mas que não necessariamente viraram pedidos. Enfim, o dado está distribuído em diversas tabelas, né? E em determinados momentos, para você exibir a informação do jeito que você quer, você tem que fazer diversos joins, né? Certo. E dependendo do volume de registros que a sua tabela tem, acaba não ficando performático, né? Com o Cosmos, ou trabalhando com o NoSQL, baseado em documentos principalmente, a proposta é um pouco diferente. Você agrupa os dados da maneira que você vai ler, né? Ou da maneira que faça mais sentido para o seu negócio. Isso envolve uma mudança talvez uma quebra de paradigma, né? Para quem está projetando essas aplicações. Isso. Eu estava conversando com você mais cedo, eu gosto muito de trabalhar em cenários de aplicações de SaaS, aplicações de e-commerce ou serviços em geral que requerem alta performance, né? E aí o pessoal questiona muito, né? Como é que a gente repensa tanto a estratégia de aplicação quanto a estratégia de dados para ter alta performance. Por que o Cosmos ajuda ou onde ajuda, né? Bacana.
Então, o Cosmos ele tem duas grandes features, na minha opinião, que ajudam nesse cenário. A primeira delas, na verdade isso já tinha até no DocumentDB, mas nem todo mundo sabia, né? E que é a feature de distribuição global. Então, vamos supor, o seu nó master fica lá na região sul dos Estados Unidos e, de repente, para a sua aplicação, para o seu SaaS, você percebeu que você tem acesso lá da Austrália, né? Você não vai fazer o usuário buscar o dado lá do sul dos Estados Unidos, sendo que ele está na Austrália, né? Então, essa feature de distribuição global do Cosmos ajuda nesse cenário. Então, você pode programar isso ou fazer via portal. Você pode simplesmente setar, olha, agora eu quero que tenha uma cópia dos meus dados aqui na Austrália, né? Legal. Eu estou aqui imaginando assim, supondo no cenário do Brasil, né? A gente está falando de Azure. Sim. Que eu tenha no futuro um data center numa região norte ou nordeste, né? E aí então o cliente que tem uma aplicação que está transacionando algum tipo de informação e eu estou naquela região, não necessariamente eu preciso sair então daquele data center para poder buscar o dado, é isso? É isso. Você reduz a latência, né? Bacana, isso é muito relevante. Mas assim, falando de NoSQL em geral, a gente fala muito de MongoDB também, né? Acho que o pessoal deve conhecer aí o Mongo, está usando, uma ferramenta muito conhecida. Qual a relação do MongoDB, para quem já trabalha inclusive até com o próprio Mongo, com o Cosmos, né? Tá bom. Uma das APIs que você consegue trabalhar no Cosmos é a API do Mongo. Então tem uma compatibilidade de API. Em que sentido? Se você simplesmente trocar a string de conexão, ao invés de apontar para o Mongo rodando aonde quer que ele esteja rodando, se você simplesmente usar a string de conexão do Cosmos, existe aí uma compatibilidade. Você não precisa trocar absolutamente nada. Sério? Pode confiar? Pode confiar, pode confiar. Ele ficou com medo, tá? Não. Pode confiar, pode confiar. Cara, muito bom. Então imagina o seguinte, eu tenho uma aplicação baseada no Mongo rodando, basta apontar para o Cosmos. Isso. E ela vai funcionar? Vai funcionar. Aí você pode me perguntar, mas por que eu faria isso? Né? E eu responderia da seguinte maneira. A grande diferença é que o Cosmos DB você está delegando a parte de administração. Então você não precisa lidar com essa parte de réplicas e configuração dos nós, esse tipo de coisa. Esse é um ponto que eu bato muito nos clientes, tá? Tá muita gente ainda olhando e vale para vocês, quando a gente fala de cenário de nuvem, sempre para máquina virtual, tá? Hashtag aí, desapega, né? Desapega. A gente tem que olhar para o modelo de plataforma. Cosmos é o modelo de plataforma, né? Perfeito. Eu não preciso instalar, configurar, escalar, é tudo programável, é isso? Programável, exatamente. Porque se eu tivesse, por exemplo, o Mongo, eu teria que fazer o quê para fazer o Mongo funcionar? Uma série de recursos, né? Primeiro você teria que contratar uma VM, né? Aí você escolhe tanto a parte de CPU, disco, memória, etc. Para só então você conseguir instalar o sistema operacional, para só então você instalar o Mongo. E como é que eu teria um Mongo escalável? Tem uma certa implementação para ser feita, né? Tem uma complexidade que é justamente essa parte de você configurar os nós. Quem que é o master, quem que são os slaves, né? E qual seria a estratégia de quando cai o master, quem que assume, esse tipo de coisa. No caso do Cosmos, como é que eu cuido disso? Você não precisa. Não precisa? Não precisa. Já está... É uma feature, né? Na verdade, a forma que o Cosmos trabalha já está abstraído isso para você. Você não precisa se preocupar. Eu bato muito nesse ponto, cara, porque assim, quanto mais tempo você tem para gastar com o seu negócio, melhor vai ser, tá? Em vez de você gastar tempo gerenciando infraestrutura, né? Então imagina assim, me corrija se eu estiver errado. Se eu tiver um pico agora no serviço do Cosmos, ele vai entregar aquela consulta, é isso? Exatamente. Ele escala conforme a demanda, né? Isso também é algo que você consegue configurar. Então, por exemplo, se você tiver, 10 mil acessos simultâneos, você vai falar, olha, preciso de uma infra que suporte 10 mil acessos simultâneos. Você paga por isso, né? Então isso traz uma nova perspectiva para o universo das aplicações, né? E inclusive no cenário dos próprios microserviços, que tá na moda, né? Tá na moda, na moda. Qualquer coisa que tem microserviço tá em alta, né? Altíssimo. Muito legal. Muita gente pergunta,
Como é que eu não confio ainda nesse modelo de NoSQL, eu não consigo entender como essa estratégia ela é tão escalável, né? E aí eu vou te perguntar uma coisa fundamental que eu acho que vale para todo mundo. Quais são os principais modelos de consistência, né? Onde eles se baseiam para garantir toda essa escalabilidade e segurança dos dados? Tá bom. Então, antes da gente falar de consistência, a gente tem que voltar um pouquinho e falar do Teorema CAP. Né? O que é o Teorema CAP? Cada letra é um conceito. Então, o C seria de consistência, o A de availability ou disponibilidade e o P de tolerância a particionamento. Tá? Quando a gente fala de NoSQL, a gente não pode abrir mão da tolerância ao particionamento, né? E também da disponibilidade, senão não faz sentido você usar algo dessa linha. O Cosmos ele entrega para você 5 níveis de consistência. Né? O que seria consistência? Então, você tem o nível mais forte, que seria o Strong, e você tem o nível mais fraco, que seria o Eventual. Tá? E aí no meio você tem outros 3 tipos, né? Que seria o Bounded Stainless, o Sessão e o Consistent Prefix. Tá? Qual que é a diferença entre eles? Né? O Strong, ele garante que você fez um update, uma nova versão do dado, né? Qualquer um que tentar ler, ele vai pegar a última versão. Tá? Enquanto que o último nível, né, que seria o de Eventual Consistency, ele não garante isso. Então, se houverem diversas versões do dado, pode ser que a pessoa que vai ler não pegue a última versão, né? Ou até mesmo fora de ordem. Então, você tem a versão 1, 2, 3, pode ser que ele receba 3, 2, 1, 2, 1, 3, algo totalmente nessa linha. Né? E os intermediários, o que é isso? Se você não configura o nível de consistência no Cosmos, o default seria por sessão. Né? O que isso quer dizer? Você, Ramon, se você fez uma atualização no dado, qualquer nó que você efetuar a leitura, você vai pegar a última versão. Né? Os outros não, talvez eles peguem uma versão anterior. Tá? Mas você, Ramon, sempre vai ter a última versão que você alterou. Tá? E aí tem os intermediários, né? O Bounded Stainless, o que é isso? Você consegue configurar uma janela. Você fala assim, olha, até, sei lá, 1 segundo eu consigo tolerar aí uma desatualização dos dados, digamos assim, né? E o último, que seria o Consistent Prefix, ele garante a ordem das versões que o Eventual Consistency não entrega. Então, ele corrige esse problema aí. Bacana. Fala para mim agora como desenvolvedor de novo, tá? Sempre a gente tem que falar com o developer, o cara que está desenvolvendo um software. Developer. Sempre. Me diz uma coisa. Eu como developer, eu tenho um cadastro de cliente. Rapidamente, sem detalhar muito, mas como é que eu represento isso no mundo NoSQL? Né? Só para o pessoal entender, o pessoal que não está acostumado ainda. Tá bom. Se você trabalhar com a parte de documentos no Cosmos, então você teria uma coleção de clientes, né? Clientes. Isso. Então você teria uma coleção de clientes e cada cliente seria um documento dessa coleção, tá? E aí, puxando aqui o que a gente comentou agora há pouco, ao invés de você ter uma coleção para cliente, uma coleção para endereço do cliente, uma coleção para pedidos do cliente, não. Tudo está no mesmo documento. Então você tem lá nome do cliente, e-mail, endereços, o histórico de pedidos que ele já fez, tudo estaria nessa coleção. Uma das coisas importantes no mundo NoSQL as visões são o projeto é baseado em performance, né? E principalmente em busca depois, né? Isso. Como é que eu monto pensando de novo no relacional, como é que eu monto uma busca desses dados agora? Eu montei essa coleção, como é que eu encontro essa informação? Um ponto importantíssimo, inclusive, que você tocou aqui. Por default, né, o Cosmos ele já auto-indexa todos os campos do seu documento. Né? Com isso, você tem uma busca muito mais performática e, ao contrário do que você teria que fazer em outros ambientes, né, que você teria que plugar uma engine de busca em cima do seu NoSQL. Esse é um ponto interessante, né? Geralmente usa outras ferramentas como Elasticsearch, Solr, por aí vai. Como é que o Cosmos então faz isso? Ele já tem um mecanismo de busca? Ele já auto-indexa os campos para você.
Então, não, porque essas engines você tem que criar como se fosse um índice. Você fala assim, olha, eu tenho um campo nome que é do tipo string, eu tenho um campo data de nascimento que é do tipo data e assim vai. O Cosmos ele já auto-indexa todos os tipos ali para você e depois você busca. Isso aí eu não sabia, tá? Isso aí para mim é importante. Então facilita quem está construindo aplicações, né? Com certeza. Você tem mais liberdade. Essa que é a sacada. Show de bola. E como você está lá na sua ferramenta Visual Studio, por exemplo? Ó, em homenagem. Devia ter vindo. Você está lá no Visual Studio desenvolvendo. Dá para fazer alguma coisa offline ou somente no cloud? Sim, na verdade, isso desde o DocumentDB, né, eles já tinham lançado um emulador que permite que você trabalhe de maneira desconectada. Bacana. E para quem está com o Mongo hoje, eu consigo mover esses dados também para o Cosmos? Consegue mover. E aí, a partir daquele momento, você trabalhar somente com o Cosmos, é isso? Você pode. Além da API do Mongo, tem alguma outra API também de NoSQL que seja equivalente também? Sim, então o Cosmos, né, além da parte baseada em documento, ele trabalha também com chave e valor, com família de coluna e de grafos, né? Então, para cada um desses tipos de NoSQL tem uma API de mercado, digamos assim, né? Então, para a parte de grafos, você tem a API do Gremlin. Certo. Para a parte de família de coluna, eles anunciaram a compatibilidade lá com o Cassandra. Bacana. Né? Para a parte de chave e valor, quem já trabalhou com o Azure Table, eles moveram o Azure Table para dentro do Cosmos, né? Então não muda nada para o desenvolvedor, é só... Está orquestrado em um local, né? Exatamente. E tem também essa parte de distribuição global, né? Facilita. Bacana. Pensando agora no cenário de microserviços, tá bom. Que pontos positivos aí, ou cenários eu posso usar microserviços e o Cosmos DB, né? Porque é fundamental, todo mundo hoje, de novo, está construindo alguma coisa de microserviço e microserviço com essa relação de NoSQL, alta escalabilidade, é importante a gente estar sempre alinhado. Você tem algum exemplo aí que a gente poderia pensar no microserviço e no cenário de Cosmos? Com certeza. Então, só para contextualizar, bem colocado. Vamos pensar aqui que a gente tem uma grande aplicação, né? E vamos focar aqui no microserviço de autenticação. É importantíssimo. Só uma pausa, né? Tá? Esse é um dos grandes gargalos em aplicações. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Só validar o usuário a senha, mas pode continuar. Imagina, você tem lá um SaaS, né? E você quer permitir que o usuário acesse o seu SaaS. Ele não vai aguardar, sei lá, 1 minuto para carregar as permissões, para só para dizer que ele existe, né? Para dizer que ele pode acessar, na verdade, né? Então você precisa de um mecanismo de persistência de dados confiável, né? E altamente escalável. Nesse sentido, né? Aumentou a demanda, você não precisa provisionar um novo ambiente, não, já está tudo lá. Né? Show de bola. Essa aqui é a sacada. E aí no exemplo do login, então, eu teria o que do lado do Cosmos? Uma coleção? Você poderia trabalhar com a parte baseada em documentos, né? Certo. E aí quando você validasse o usuário e senha, você poderia usar lá na coleção de documentos quais seriam as permissões do usuário, por exemplo. Bacana. Imagina que eu estou criando os meus microserviços, estou colocando dentro dos meus containers lá no Kubernetes, estou escalando aí, sei lá, 10 mil containers, né, desse serviço de autenticação. Tá bom. Do lado do Cosmos, ele vai fazer o quê? Né, quando eu tiver essas 10 mil containers pedindo requisições? Do lado do Cosmos, ele vai, na verdade, internamente ele vai escalar também conforme a sua demanda, né? Mas isso é transparente para o usuário, né? Então, não muda nada do lado do Cosmos. Você simplesmente vai lá, igual a gente comentou, vai modelar a sua coleção com base no que você vai precisar e, precisando escalar, ele escala por você. Bacana, esse assunto me deixa muito empolgado, tá? Principalmente como eu te falei no início, a gente está sempre falando de como reescrever a nossa estratégia de aplicação, né? Porque não adianta simplesmente abrir uma ferramenta de desenvolvimento e sair codando, porque a realidade mostra que performance vai ser um fator crítico, né? Sempre. E no mundo de hoje que a gente está vivendo, a gente tem que pensar isso desde o início, né? Então, o Cosmos para mim é uma alternativa de grande valor. Aproveitando, né? Quem estiver aí chegando agora, esse bate-papo é sobre Cosmos DB, tá? É um serviço
Como é que eu qualifico o Cosmos DB? O quê? De novo. A própria definição da Microsoft é a seguinte: o Cosmos DB ele é um serviço de banco de dados, mas não é relacional, globalmente distribuído e multimodelo. Bacana, isso é importante. Você vê que chegou num momento muito bom, né, do mercado, onde está todo mundo querendo aumentar a necessidade das aplicações e banco de dados é um dos pontos de gargalo, né? Obviamente requer uma mudança de paradigma, principalmente para quem vem do mundo relacional, tá? Isso aí eu estou compartilhando com vocês porque é o que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que o principal paradigma é repensar a estratégia de dados, né? Perfeitamente. Na verdade, quebrar, né, o que a gente tinha antigamente, que seriam os monolíticos, em microserviços, podemos usar assim, né? E da maneira que faça mais sentido, né? Então, você precisa olhar em termos de funcionalidades, né? E aí você identifica áreas que você consegue isolar, né, para criar os seus microserviços. Show de bola, cara. Lembra de assinar o canal, participa aí nos comentários, vamos discutir sobre o tema. Eu acho que o assunto de Cosmos dá para falar em outras vezes mais profundamente. Por horas, né, cara? Principalmente a gente observando todo o empenho que está acontecendo lá da Microsoft, né? Sim. Em tornar essa estratégia cada vez mais disponível para uso nas aplicações. Thiago, cara, fala para mim aí, agora é pauta livre, tá? Tá bom. Pra gente fechar esse bate-papo sobre Cosmos, fala aí o que você acha, onde é que a gente vai chegar, se o cara tem que olhar mesmo, Tá bom. Fala aí qualquer coisa, tá? E vamos em frente. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso papo, né, deixa eu trazer o que eu vejo acontecendo no mundo, né? Então, tem alguns clientes, como por exemplo, tem um maior e-commerce lá de Londres, ele chama ASOS, né? Eles são heavy users do Cosmos, eles são até case, né? Tanto que se vocês assistirem o anúncio, né, do Cosmos no Build, tem lá depois o pessoal da ASOS falando de como que eles usam, né? Não é uma aposta, tanto que se você procurar Gartner, ThoughtWorks, eles estão falando cada vez mais de Cosmos, porque realmente é um serviço que nenhum outro concorrente tem, né? De agrupar todos os tipos conhecidos de NoSQL no mesmo serviço. Ninguém tem isso, né? E como você definiu bem, é disruptivo. Eu acho que é um ponto chave, né? Primeiro assim, existe um paradigma entre desenvolvimento baseado em relacional e não relacional. Sim. Né? Estamos considerando que esse paradigma foi vencido, né? Sim. Naturalmente, assim, o que você tem que pensar é novos projetos de aplicação, aí vai a minha opinião, você pode concordar ou não. Eu recomendo o NoSQL como primeira opção, tá? Hoje em dia faz muito sentido, né? Por exemplo, vamos voltar um pouquinho e falar o seguinte, quem foram os primeiros grandes players, né, que usaram NoSQL? Um deles foi o Google, né? Então, eles tentaram lá nos primórdios usar um banco de dados relacional e não foi possível. Então, imagina você, tudo que tem de informação armazenada no Google rodando no SQL Server. É humanamente impossível, né? Então, eles repensaram meios de persistir o dado e daí eles criaram um meio deles que foi o Big Table. Né? E aí, em paralelo, o pessoal da Amazon fez a mesma coisa, só que criaram um deles lá, que foi o DynamoDB. Né? E aí, a partir daí... Tem o Facebook também, né? Que foi um exemplo. O Facebook, alguns anos depois também, que foi usando o Cassandra. Né? Então, eles tentaram, obviamente, usar banco de dados relacional, mas na época não dava para escalar na velocidade que eles precisavam. Né? E aí eles foram para outros meios, que é o que a gente vê aqui de NoSQL. Bacana. O fator para mim mais relevante é assim, que o Cosmos DB traz todo o poder computacional de escalabilidade, performance e a simplicidade de usar, como você colocou, eu acho que é super relevante, vários modelos NoSQL em uma única plataforma, tá? Então isso é relevante porque o desenvolvedor ele encontra em um lugar só o caminho para poder criar aplicações mais escaláveis. Faz sentido? Faz sentido. Então, só complementando, né? Qual que seria a vantagem ao invés de você ter serviços segmentados, né? Então, vamos supor, estou construindo uma aplicação do zero, preciso agora de uma solução de cache. Não vou provisionar lá um Redis, uma VM, nada disso, já tem lá, entendeu? Essa é que é a sacada. Hoje falar em alta performance sem cache, esquece. Não tem como, Não dá.
Então, o grande ponto relevante é esse. Você tem um único local, né? Todos os aceleradores. Isso. Quando você tratar de dados nas aplicações, seria isso? Perfeitamente, perfeitamente. Então, só para sumarizar de fato, né? Você tem ao alcance, né, de um clique no portal a ferramenta que você precisa, né? Ou via linha de comando também, Ou né? via linha de comando. Vai lá no Azure CLI lá e manda bronca, né? Pode ser também. Porque o dev gosta de digitar o comando, né? Negócio de portal, né? Não é para dev. Né? Não rola, cara. E o bacana é assim, dá para usar também o Cosmos com outras plataformas, fora o Visual Studio, .NET? Sim, na verdade tudo que a gente tem no Azure, né, existem APIs e aí não necessariamente você tem que usar lá um C#. Você usa tá a aberto, linguagem. né? Se Se estiver trabalhando com Node, com Python, qualquer coisa. Perfeitamente. A API, né, contanto que a linguagem que você esteja usando consiga usar o protocolo HTTP, você consegue consumir as APIs e usar da maneira que você precisar. Eu acho que esse é um ponto-chave também, né? Porque é meio que um padrão, né? Então, qualquer plataforma que consiga se comunicar com JSON, né? Sim. Eu acho que isso abre uma porta para o mundo, né? Essa pode ser uma preocupação, né? Para quem não conhece, acha assim que vai ficar preso a ferramentas e linguagens Microsoft. E na verdade não é isso, né? Você é livre para usar outras linguagens. O mundo está cada vez mais democrático. Isso é bom, né, cara? Exatamente. Porque, principalmente quando entrou esse mundo de APIs, então assim, tudo facilita, né? Que você não está preso só a um determinado protocolo. Exatamente. Tem isso no passado, né? Talvez fosse uma estratégia de negócio de amarrar o cliente à sua ferramenta ali, digamos assim. Hoje não tem mais disso. Hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. Quanto mais flexível, melhor, né? É mais competitivo no mercado atual. Exatamente. Bacana. Então, obrigado, cara, por esse bate-papo. Eu acho que essa é uma oportunidade única aí de ter você por aqui para a gente falar sobre um assunto que eu pessoalmente considero muito relevante, tá? Eu acompanho com muito carinho todas as estratégias de desenvolvimento de software. E o Cosmos, quando saiu, cara, para mim foi um flash. Foi o highlight do build do ano passado. Foi o melhor anúncio que teve. E eu tô acompanhando, tá? E eu vejo evolução diária, a galera caindo dentro, desenvolvendo. Isso é muito bom, porque aumenta cada vez mais o alcance, né, da plataforma. E quanto maior é o ecossistema de pessoas trabalhando, melhor, né? Com certeza, mais features vão ser adicionadas, né? Mais suporte a outras APIs e assim vai, né? Show de bola. E para fechar, cara, que mensagem você tem aí final para a galera sobre Cosmos e o futuro disso tudo, né? É difícil prever o futuro, muito futuro, né? A gente consegue prever, sei lá, é exatamente isso. Manda o futuro para agora. Para agora, bom, algo que está muito recente, né? Eles anunciaram aí suporte para a API do Spark, né? Usando o Cosmos, que é uma API bem difundida aí para o pessoal que trabalha como cientista de dados, né? Bacana. Bem madura, né? Então tem suporte ao Spark no Cosmos. Muito provavelmente outras APIs vão ser incorporadas, não consigo prever qual, mas isso é um fato. Ainda não sabemos, né? É difícil prever, sei lá, o mês que vem. Legal. E não vou ficar espantado se em um futuro, essa é a minha opinião, tá? Não é Microsoft, é a opinião do Thiago. Não vou achar estranho se no futuro o SQL Database, né, for incorporado no Cosmos DB. A minha opinião também do Ramon, tá? Bota aí, a opinião do Ramon. Eu também concordo com você, cara. E assim, eu tenho acertado nas minhas previsões, tá? Porque, na verdade, você começa a acompanhar uma direção do mercado, né? Você vê que o Azure começou com a estratégia de tables lá no passado, né? Sim. E hoje está fazendo muito mais sentido agora. Sim. Dentro desse cenário aí mais orquestrado, né? Mas na verdade, por que eu acho isso, né? Quando você começa a prestar atenção nas features que tem em um serviço e no outro, você vê que tem aí uma duplicidade. Sim, né? sim. E aí, por exemplo, se uma nova feature é implementada desse lado, tem que implementar aqui também, né? E aí você começa a ver que você tem um esforço duplicado, né? Para fazer a mesma coisa em dois lugares. Por que não unir, né? Essa é a minha visão. Pelo menos pensando aqui estrategicamente, é o que eu faria. Né? Eu acho que faz todo sentido, tá? Naturalmente as coisas estão convergindo para a consolidação.
E nessa área de NoSQL, o Cosmos hoje representa a melhor estratégia no momento, né? Sim. Como a gente comentou, os concorrentes não têm um serviço que agrupe os modelos de NoSQL. Né? Fica a dica, né? Fica a dica. Aqui eu costumo falar, o pessoal já conhece, eu costumo falar que a gente fala direto da trincheira, né? Então é coisas que realmente estão pegando fogo, a gente está lá, né, trabalhando no campo e traz para a galera, né? Sim. Cara, o que é ser MVP de Azure em uma palavra, né? Poxa, em uma palavra é difícil definir, eu acho que é único. Essa é a palavra, né? Sensacional, porque cara. Porque você vê ali tudo que é novidade, não só de plataforma, mas de dados, igual a gente está falando aqui, de container, tudo que evolui de tecnologia você vê acontecendo no Azure. Né? Bacana, isso abre a porta para quem está desenvolvendo, né? Para o mundo, né? Com certeza. Você não tem limite, né? E fica na dica, anota aí, Cosmos DB no sangue, né? Super dica. Valeu, cara. Show de bola. Obrigado, Ramon. Obrigado, pessoal. Até a próxima.